Então, dar continuidade nesse estudo bíblico, a qual nós estamos caminhando já há algum tempo. E depois de nós adorarmos ao Senhor, nós vamos dar continuidade. Hoje nós iremos falar de um assunto de suma importância, tão atual a nós. E nessa caminhada que estamos indo, hoje nós vamos falar sobre caminhando como servos. Dentro daquilo que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar, aquilo que ele tem a nos orientar. Na verdade, o que o apóstolo Paulo vai fazer agora é dar uma orientação a empregados e patrões. Há algum tempo eu disse que eu me lembre, se você quiser saber como que um cristão ele deve se comportar e essa responsabilidade do crente na sociedade, então é importante que você pergunte a uma pessoa que não é cristã. Pergunte uma pessoa que não é cristã e pergunte para ela como que um cristão deve se comportar. E você vai descobrir que na maioria das vezes as pessoas não cristãs elas conseguem então imaginar corretamente como deveria ser o comportamento do cristão. Ela na maioria das vezes ela saberá responder para você, mesmo ela não sendo cristã. Ela saberá responder para você como que se deve se comportar um não cristão. Então eles têm uma expectativa sobre como nós deveríamos ser diferentes em muitas situações cotidianas. Então eles têm uma grande expectativa, né, de como que nós temos que ser na nossa vida diária, como que nós temos que ser diferente em muitas situações cotidianas. O não cristão ele está nos observando, ele está nos vendo. E ele saberá com certeza dizer qual é a expectativa dele em relação a nós cristãos. Então, apesar de nem sempre eles estarem certos, eles servem então de referência para que nós lembremos que aqueles que são de Jesus têm algo a fazer nesse mundo, né? Tem algo a fazer nesse mundo que é influenciar pessoas a crer em Cristo Jesus. Essa é a nossa maior exposição bíblica, é apresentar essas pessoas que nós devemos lembrar que essas pessoas estão olhando para nós e que nós temos essa incumbência, essa responsabilidade no mundo de uma grande influência às pessoas não cristãs. Nós temos esse papel, é nossa responsabilidade. Levarem essas pessoas a crerem em Cristo Jesus. Eu repito a dizer a você que nós não podemos viver um cristianismo completamente irresponsável, simplesmente olhando para o nosso próprio umbigo. Nós temos que pensar, agir, atuar, pensando no próximo, pensando nas pessoas, o que elas estão vendo, o que elas estão achando e o que elas estão pensando. Então, tudo que nós falamos e tudo que nós fazemos, existem 3 objetivos na vida, para tudo que nós falamos, tudo para que nós fazemos. Primeiro, esses objetivos é que nós temos que glorificar a Deus. Segundo objetivo é para a edificação da igreja. E terceiro, é salvar o perdido. Esses são os objetivos que nós devemos caminhar e que nós devemos ter em mente. Não ter uma vida cristã egoísta, pensando em nós mesmos, preocupado conosco mesmo. Então o texto de hoje, ele nos fala sobre servos e senhores. Então, antes de nós adentrarmos nesse ensino para os nossos dias, então é preciso
pensar em alguma coisa do tempo de Paulo. Assim como nós falamos a semana passada, caminhando como pais e filhos, caminhando como a última vez que nós falamos, caminhando como pais e filhos, e hoje nós vamos falar caminhando como servos. Nós precisamos lembrar que nessa época em que Paulo, mais uma vez eu repito, essa época que Paulo escreveu essa carta aos Efésios, então estima-se que a metade da população do Império Romano consistia de escravos e muitos desses eram cristãos na época que Paulo escreve essa carta. A maioria da população, né, a metade da população do Império Romano. Então consistia de escravos. E muito desses escravos eram cristãos. Havia também muitos senhores, proprietários de escravos, que foram alcançados pelo Evangelho. Então você entende por que Paulo agora ele vai tratar de servos e senhores. Paulo tratou de pais e filhos, devido à cultura que existia no Império Romano, dessa total liberdade e autoridade que o pai tinha sobre o filho. E dessa forma, Paulo vai trazer um aconselhamento agora, mostrando, entendendo o contexto cultural da época, que a metade dessa população do Império Romano era de escravos e cristãos. E também existia também senhores que foram alcançados pelo Evangelho. Então, nesse tempo, havia escravos por vários motivos. Havia escravos como pagamento de dívidas. Pessoas se tornavam escravos como pagamento de dívidas. Ou seja, eles eram escravos por vários motivos, até como pagamento de dívida. Esses escravos eles poderiam ter profissões como médicos, como contadores e outras atividades. Esses escravos poderiam até ter, serem médicos, serem contadores e várias outras coisas. Mas mesmo assim, esses escravos eles eram como tais, eles não eram vistos como pessoas na sociedade comum. Eles não eram vistos como pessoas na sociedade comum. Mas eles eram vistos como ferramentas vivas naquela época que Paulo escreve isso. Então eles eram considerados não como pessoas comuns, mas como ferramentas vivas que se negociava, que se pagava dívidas na época de Paulo, quando Paulo escreve isso. Lembrando que a metade da população era de escravos, e muitos deles já eram cristãos, e muitos senhores também já foram convertidos ao cristianismo. Eram senhores, mas cristãos também. Então Paulo vem escrever isso. E Paulo ele escreve a cristãos em uma mesma igreja. Então, como que esses cristãos eles se reuniam, né? Eles se reuniam juntos no mesmo lugar em adoração. Eles aprenderam que em Cristo Jesus não havia acepção de pessoas. Eles aprenderam, tanto os senhores como os escravos, eles aprenderam que Deus não fazia acepção de pessoas. Então eles estavam juntos, eles aprenderam juntos que não há escravo nem livre, não há distinção de classe, raça ou sexo, e que todos estavam nivelados ao pé da cruz. Eles sabiam disso. Então, ao término dessas reuniões, quando eles se encontravam para adoração a Deus, ao término dessas reuniões, tanto os escravos como os seus senhores, eles retornavam então às suas casas, e os seus escravos aos seus trabalhos. E naturalmente deveria surgir a pergunta: bem, e agora? O que nós fazemos? Né? Deveria surgir essa pergunta. Somos irmãos apenas no domingo? Nós somos irmãos só no momento que nós nos encontramos? Lembrando vocês, eles se reuniam, senhores e escravos, num dia para adorar a Deus, num dia para cultuar a Deus. E a grande pergunta é:
Nós somos irmãos só nesse dia? Essa era a grande pergunta. A outra pergunta, talvez surgiria, qual deveria ser o relacionamento deles de segunda a sábado? Qual deveria ser o relacionamento deles entre senhores e escravos? Qual deveria ser o relacionamento deles? Então a resposta é que a solução desse problema, ele se encontra-se mais uma vez nessa ordem única e simples que o apóstolo Paulo vai dar no capítulo 5, no versículo 21, que ele diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nós lemos isso no capítulo 5 de Efésios, o versículo 21, e ele diz assim, capítulo 5, versículo 21: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É se sujeitar, é acatar, a correção, acatar o conselho, é estar sujeito, é respeitar as autoridades. E aí a grande pergunta é, eles se reuniam nesse dia, e o que eles fariam então depois desse dia? Eles não teriam nenhum tipo de relacionamento, eles não tinham nenhum tipo de relacionamento cristão, porque o relacionamento deles se resumia apenas naquele dia que eles se encontravam para adoração, para louvar ao Senhor. E agora nós vamos ver agora quais são os princípios que o apóstolo Paulo ele estabelece entre escravos e senhores. E vamos ver quais são válidos ainda hoje para nós. Quais são esses princípios que são válidos, que ainda valem para nós hoje. Então, se você pretende ser patrão, ou se você é empregado, e se um dia você pretende ser patrão, você, o jovem que está aqui, que um dia vai ter um patrão, que vai trabalhar, vai ter que responder para alguém, então serve, esse conselho de Paulo serve para todos, abrange a todos. Tanto aqueles que pretendem ser patrão, aqueles que são empregados, isso serve para todos. Então nós vamos ler aqui, Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Alguém pode ler para mim, por gentileza, em alto e bom som? 5. Do 5 ao 9. 6 do 5 ao 9. 6 do 5 ao 9. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, e seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está no céu, e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Se nós voltarmos a Efésios capítulo 5, 21, como eu disse, nós devemos nos lembrar sobre a ordem de sermos então submissos uns aos outros, por temor a Cristo. Então Cristo e sua glória são o nosso alvo em tudo que nós fazemos. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, 31, Paulo disse que comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então tudo aquilo que o cristão deve fazer, ele deve fazer com pensamento para a glória de Deus. Agora ele começa então orientando a que os servos ou empregados sejam obedientes aos seus patrões. Então, mais uma pergunta nos vem à mente. Como essa obediência é exercida? Como é que essa obediência é exercida? Paulo nos dá então as respostas e orientações de forma bem prática. Primeiro, obedeçam com respeito. Ele vai dizer aí, quanto a vós outros servos, obedeceis a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor. A primeira coisa é obedecer com respeito. Diz, obedecei a vosso Senhor com temor e tremor. Então, obedecer com temor e tremor é demonstrar um espírito de quem tem o senso de responsabilidade.
Obedecer com temor e tremor é alguém que tem um espírito com um senso de responsabilidade, ou seja, é ter o cuidado de não deixar nenhum serviço sem fazer. Isso é agir com temor e tremor com respeito ao seu patrão, né? Com o seu senhor. É interessante que Paulo esteja escrevendo primariamente a escravos e que ele não os ensina a se rebelar da sua condição. Paulo ele não vai ensinar para os escravos se rebelarem, fazer um mutim. Não, pelo contrário, ele está ensinando ao contrário. Vocês façam, agem, tenham um senso de responsabilidade. Vocês devem ter cuidado de não deixar nada por fazer. Então vocês têm que ser exemplo no vosso trabalho. Vocês têm que trabalhar com todo cuidado, com todo esmero. Por quê? Porque vocês são cristãos. A diferença é que vocês são cristãos e tudo quanto vocês forem fazer, fazei como ao Senhor. Interessante que quando Paulo trata da submissão, falando de marido e mulher, é o mesmo sentido que ele vai dar. Então a mulher ser submissa como ao Senhor. Então é esse temor e tremor que traz a responsabilidade, é esse espírito de senso de responsabilidade que Paulo está dizendo. E é interessante que ele não está ensinando ao escravo daquela época a se rebelar, mas sim a obedecer, a servir, então, com excelência. Então ele ensina, mas que fosse cristão na condição em que estavam, que eles mesmo na condição que estavam como escravo, que eles fossem cristãos, que eles dessem exemplo, que eles fizessem o melhor no seu trabalho. Aplicando a nós, a você que trabalha, você deve dar o seu melhor no trabalho. Você deve fazer com excelência no seu trabalho. Você tem que ser exemplo no seu trabalho. Por quê? Porque você é cristão. É por esse simples fato que você é cristão. Você tem que fazer a diferença. Então por isso que nós dissemos que ser cristão não é para quem quer, é para quem Deus chama, para quem Deus escolhe, para quem Deus elege. Está cheio de gente tentando ser cristão. E muitas vezes não consegue. Por quê? Porque não foi chamado segundo Deus, foi chamado segundo a carne. Porém, ele vai dizer então que é mostrar essa responsabilidade. Paulo mostrando que eles fossem cristãos na condição que eles estavam. O pastor Hernando Dias Lopes, ele escreveu que o cristianismo não é um escape da circunstância, mas a transformação delas. O pastor Hernando Dias Lopes diz que o cristianismo não é o escape das circunstâncias, mas é a transformação delas. É transformar a circunstância a qual você foi colocado. É a transformação da circunstância a qual você está. É transformar o ambiente que você está. É transformar por causa da tua presença, porque você é cristão. É transformar que as pessoas vejam a diferença. Vejam a atitude. Então, a primeira coisa é obedeçam com respeito. Essa é a primeira orientação, da forma bem prática que o apóstolo Paulo vai orientar. A segunda orientação, ainda no versículo 5, ele vai dizer então, sejam íntegros, né? Com temor e tremor na sinceridade, ou seja, sejam íntegros. Ele diz na sinceridade do vosso coração. Na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Ele está falando de serem íntegros. Então essa expressão do apóstolo Paulo indica que o cristão deveria trabalhar com realismo, ou seja, sem fingimento. O cristão deve trabalhar sem fingimento, com realismo, com toda a realidade que ele está colocado. Sem fingimento, com sinceridade no coração. Porque se o cristão não trabalha com sinceridade do coração, a tendência é com que ele peque. Peque porque ele está enganando. E enganar é mentira. Olha para você ver, não é tão simples assim. Eu posso estar pecando porque eu estou enganando. Eu estou sendo fingido.
Eu não estou agindo com realidade, eu não estou agindo com sinceridade. Então, é trabalhar com realismo sem fingimento. Agindo sem segundas intenções ou com hipocrisia. Tem pessoas que vai trabalhar, mas com segundas intenções, com hipocrisia. Tem pessoas que vai trabalhar maquinando mal contra o seu patrão, ou não vai? Tem pessoas que vai armado até os dentes, esperando a hora certa de derrubar o patrão. E aí vamos falar a verdade, nós estamos os amigos, mas nós estamos falando na realidade cristã. A realidade do cristão deve ser essa? Não. Paulo está dizendo, orientando, vocês têm que agir sem fingimento, vocês têm que ser realistas. Vocês têm que ser verdadeiros, vocês têm que agir sem hipocrisia. Porque se o teu patrão perguntar, você está gostando, fale a verdade. Não seja fingido, não seja hipócrita. Porque o cristão, ele precisa ser diferente no seu âmbito de trabalho. Ele precisa apresentar a luz no seu âmbito de trabalho. É isso que Paulo está dizendo em relação aos escravos. Vocês façam isso sem fingimento, sem hipocrisia. Paulo está dizendo, vocês devem fazer um bom trabalho. Vocês devem prestar um bom serviço. Vocês têm que ser alguém que se destaque com um bom trabalho. Vocês jovens que estão aqui, que vão ingressar no trabalho, vocês têm que fazer um bom trabalho. Você não deve ser, o cristão não pode de maneira alguma ser elogiado pela sua hipocrisia. O cristão, ele não pode de maneira nenhuma ser elogiado pelo seu fingimento, mas o cristão deve ser elogiado pelo seu bom trabalho, pelo bom exercício do trabalho. Ele deve ser elogiado pela verdade que ele carrega com ele. Olha, aquele rapaz é verdadeiro. Se ele tiver que falar a verdade, ele fala, mas saber falar a verdade é saber falar a verdade na hora certa. Na hora certa. Tem hora certa para dizer. Tem hora que a gente tem que engolir, mas tem hora certa para dizer também. Mas é fazer esse trabalho, é fazer um bom trabalho. E fazer um bom trabalho é a vontade de Deus. Fazer um bom trabalho é a vontade de Deus para nós. Então, como cristãos que somos, não temos como separar o sagrado do que é secular. Não existe essa ideia que você lá no seu trabalho, você então não é mais sagrado, que as coisas não são sagradas. O cristão, tudo aquilo que ele vai fazer é sagrado. Não tem essa questão do, olha, aquele homem é espiritual. Não, tudo que um cristão for fazer é espiritual. Tudo que ele for, toda atividade que ele vai fazer, ela deve ser sagrada para ele. Por quê? Entendendo que está fazendo como ao Senhor. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade é sermos embaixadores de Cristo e representantes de Cristo na terra. Então o apóstolo Paulo está dizendo, então vocês devem não separar o sagrado do que é secular, mas vocês devem fazer como que é sagrado o trabalho de vocês. Por quê? Porque o Senhor está diante de vocês. E tem pessoas que têm a ideia que Deus está diante deles só na hora do culto. Eu já falei isso várias vezes, mas o Senhor está diante de você quando você está trabalhando. Paulo disse, nós lemos que tudo quanto for fazer, se é comer, se é beber, vestir, faça para a glória de Deus. Então um cristão, ele deve trabalhar para a glória de Deus. Então o cristão deve trabalhar, fazer o melhor no seu trabalho, porque o Senhor está diante dele, porque é para a glória de Deus. Então o cristão estará glorificando a Deus no seu trabalho também. Então não dá para separar sagrado do secular. Você não deixa de ser espiritual porque está no trabalho. Você não deixa de ser espiritual porque você está na escola, na faculdade. Você continua sendo alguém que é chamado por Deus para trazer a luz, para trazer as pessoas que estão nas trevas para a luz. Então você tem que dar exemplo também no seu trabalho. No seu trabalho você também tem que ser cristão, você tem que ser espiritual. Não existe na igreja um armário que você chega na igreja, troca de roupa de cristão e entra para o culto. Acabou o culto, você devolve a roupa lá no armário, leva a tua chavinha do cadeado e volta para tua casa, você não é mais crente. Não é essa a ideia que Paulo está dizendo. Vocês permaneçam. Vocês permaneçam porque tudo aquilo que vocês fizerem é sagrado ao Senhor. É como ao Senhor. Então assim, nós aprendemos que como as pessoas que são empregadas, elas precisam ser honestas.
elas precisam honrar o local de trabalho, elas precisam honrar a casa ou a empresa para quem trabalham. Então o cristão, ele deve fazer e praticar isso, honrar o seu ambiente de trabalho. Então a primeira, obedeçam com respeito. Segundo, sejam íntegros. E o terceiro, sejam coerentes com a sua fé em Cristo. Olha o que ele vai dizer aí: na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Sejam então coerentes com a sua fé em Cristo Jesus, como a Cristo. Então, a dizer isto, Paulo, ele está nos dizendo que o empregado então deve encarar sua obediência ao seu senhor terreno, ou seja, ao seu patrão, como se estivesse prestando um serviço ao próprio Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo aqui, que ele diz como a Cristo. Então você deve exercer o seu trabalho. Paulo está dizendo, você deve exercer o seu trabalho, encarar o seu trabalho com obediência ao seu senhor terreno ou ao seu patrão, como se estivesse prestando um serviço ao próprio Senhor Jesus. Então você é dessa forma que você deve agir. Então nesses termos é que Paulo ensinou a submissão da esposa ao marido, servos, dos filhos aos pais e dos empregados aos seus patrões. Então Paulo diz, obedeçam porque vocês são servos de Cristo. É obedecer. Então, ele é a motivação para as suas ações. Então, o compromisso que o salvo tem com Cristo deve levá-lo a ser leal aos seus patrões. Por causa do compromisso que ele tem, por causa do alvo dele que é Cristo. E eu sei que às vezes é muito difícil entender isso, mas quando a gente consegue, tem a graça de compreender isso, tudo se torna mais fácil. Quando eu entendo que eu estou fazendo como para ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo, sejam coerentes com a sua fé. Creiam, acreditem que vocês estão fazendo, que Cristo deve ser a sua motivação no trabalho. Cristo deve ser a maior motivação para as suas ações. Eternamente, que todas as suas ações, Cristo tem que ser a tua motivação central. Então tudo começa a se tornar, fazer sentido. Então eu vou trabalhar com mais graça. Então eu obedeço ao meu patrão com alegria. Então eu trabalho com satisfação, porque eu tenho na minha mente, no meu coração, que eu estou fazendo como servo de Cristo, que Cristo é a minha motivação, e que o meu maior compromisso, que o meu maior alvo tem que ser com Cristo. Então por isso, isso precisa me levar a ser leal àquele que me contratou, ao meu patrão. Então são essas 3 orientações que Paulo nos traz. Então, um empregado crente, mas infiel, que faz corpo mole, que trai o seu patrão, que trai a sua empresa, que não dá o melhor de si, ele está então traindo o seu próprio Senhor. E aí há aquele empregado que é infiel, o que faz corpo mole é aquele que pega atestado médico a semana inteira. Ele nem está doente. Hoje eu não vou trabalhar, vou conseguir um atestado médico. Se você for em São Paulo, na Praça da Sé, você compra atestado médico por 1 ano se você quiser. Lá eles vendem. Isso já deu já passou até em reportagem, mas é fazer esse corpo mole, é mentir. Por que não foi no trabalho? Ele mente. E eu estou falando de crente. É mentir, é fazer esse corpo mole, ele mente, ele não fala a verdade, ele tem na mente que ele vai trair o seu patrão de alguma forma, ele vai prejudicar a empresa de alguma forma, é aquele que não dá o melhor de si. Então esse está traindo. Quem? O seu patrão? Não, está traindo ao Senhor Jesus, esse crente. Vocês estão entendendo isso? A questão não é o seu patrão. Talvez, mas o patrão que é ruim, não sei o quê. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E o patrão infiel, nós vamos chegar lá. Mas a primeira parte aqui somos nós como cristãos, né? É a forma que nós trabalhamos, é a forma que nós nos comportamos, a forma que nós agimos, se isso não tem levado nós a trair o nosso próprio Senhor. Então o cristão que age dessa forma, que trai a sua empresa,
faz corpo mole, mente, faz um monte de coisa, esse está traindo o próprio Senhor. Então, a convicção do trabalhador cristão, e que ele deve ter, é que cada trabalho que ele realiza deve ser suficientemente bom, como se fosse apresentá-lo ao Senhor. Então ele tem que ter na mente, ele tem que ser suficientemente bom, como se fosse para apresentá-lo ao Senhor. Então eu vou cedo ao trabalho, Senhor, eu estou aqui para trabalhar e vou fazer como ao Senhor, eu vou me apresentar, vou fazer suficientemente tudo aquilo que estiver ao meu alcance de bom, vou dar o meu melhor para apresentar o Senhor no final do dia. Eu vou fazer o meu melhor. Você pode estar sozinho lá, dentro de 4 paredes, ninguém está te vendo, mas o Senhor está diante de você, esperando o seu melhor. Ah, seu patrão pode não estar vendo o que você está fazendo, mas o seu Senhor está vendo o que você está fazendo. Ah, mas o seu patrão pode ver que as desculpas das cartas médicas, o seu patrão não está vendo, mas o seu Senhor está vendo, que é mentira. As maiores desculpas esfarrapadas que as pessoas dão para os seus patrões, o Senhor está vendo, que é tudo mentira. Trazer a nossa consciência que o Senhor está diante de nós, Ele está vendo. Ele vai julgar esses atos nossos. Porque nós estamos deixando de testemunhar de Cristo quando nós agimos dessa maneira. Então o crente deve trafegar da empresa para o templo com a mesma devoção. Com a mesma devoção, o crente deve percorrer, ele deve trafegar com a mesma devoção que ele vai para o trabalho, com a mesma devoção que ele vai à igreja, servir ao Senhor. Ele deve ter essa mesma devoção, entendendo o que ele está fazendo para o Senhor. Deve ser esta a postura e a posição de um crente. Por isso que Paulo está falando com essas pessoas que na sua época que eram escravos, vocês devem, quando vocês se reúnem, patrão e empregados, para adorar, vocês têm que ter essa mesma devoção, essa mesma disposição. Então, a questão do trabalho e da relação patrão e empregado, mais do que um problema econômico e social, é uma questão também espiritual. Então, a quarta coisa que o apóstolo Paulo vai tratar aqui, está no versículo 6, até aqui alguma pergunta? Está bem claro? Está bem claro? O versículo 6... ele vai dizer, tenham respeito por si mesmo. Olha comigo aí, ele vai dizer assim: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então a quarta coisa é, tenham respeito por si mesmos. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então você não faz com fingimento. Então, não fazendo porque o seu patrão está olhando para você. E tem uns camaradas que se arrebenta quando o patrão está olhando. Mas quando o patrão dá as costas... Já viu essa cena? Eles fazem a festa. Aí Paulo está orientando. Então vocês não sirvam. Tenham respeito por si mesmo. Não servindo à vista. Não façam as coisas porque o seu patrão está na vista, como para agradar aos homens. Vocês não têm que fazer isso como para agradar a homens, mas você tem que fazer isso como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, nas palavras de Paulo, está aqui um apelo, a que não cometemos o pecado da preguiça. Isso aqui é um apelo do apóstolo Paulo para nós não cometermos o pecado da preguiça. Então, o salvo por Jesus, ele é um trabalhador que não precisa ser vigiado para que faça o seu melhor. Então, se há alguém que precisa ficar no pé dele para ele fazer o melhor, é complicado. Para o cristão, esse papel não deve ocorrer. Para um cristão não pode estar numa empresa e o patrão, o seu supervisor, ficar no pé dele para que ele faça as coisas direito. Está errado isso aí, irmão Cristo? Está errado. Ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser o melhor. Ele não pode ser chamado a atenção porque ele não está fazendo a coisa errada, a coisa certa. Então, ele não pode ser pego nessa questão. Então, o seu propósito não é agradar o patrão, mas a Cristo. Então, salvos por Jesus, então, ele tem que ter a dignidade e respeito próprio. Porque é uma vergonha um patrão ficar no pé do empregado que se diz cristão para que ele faça as coisas corretas.
Isso é uma vergonha. É exatamente isso. Então o apóstolo Paulo diz, então tenham respeito por si mesmo, não servindo à vista. Não faça as coisas porque o seu patrão está no seu pé, está te olhando para você fazer direito. Você não pode agir dessa forma, mas faça como fazendo para o Senhor, fazendo de todo o seu coração. Não trabalhe apenas quando o patrão está olhando, mas trabalhe porque vocês sabem que Jesus está olhando e é a Jesus que vocês querem agradar. Então quem tem respeito por si mesmo não faz trabalho mal feito. Quem tem respeito por si mesmo não faz porque o patrão está vendo, mas ele faz porque Jesus está olhando. Mas ele faz porque ele entende que tudo que ele faz é sagrado e que tudo que ele faz, ele deve glorificar a Deus em tudo aquilo que ele está realizando e fazendo. Então quem tem respeito por si mesmo não faz trabalho mal feito. Segundo, sirvam os patrões como que servissem a Cristo. Olha comigo o versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Então, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Então, aqui há um incentivo à honestidade. Sejam honestos. Sejam honestos. Por quê? Porque Cristo é o nosso juiz. Cristo é o nosso juiz. É Ele que prestamos a conta. É a Cristo que nós prestamos a conta como servos de Deus. Portanto, tudo que fazemos deve ser feito, então, com alegria, com toda a nossa dedicação, com toda a nossa alma, porque é para o Senhor a que fazemos. Então, nós temos que fazer isso com toda a alegria, com toda a nossa dedicação, com toda a nossa alma, porque é para o Senhor que nós fazemos. Sexto lugar, sejam obedientes, pois nisto há recompensa. Versículo 8, sabemos que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Então seja servo, seja livre. Então, nessas palavras, é como se Paulo dissesse que todo o bem que você fizer, voltará para você mesmo. Ou seja, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo afirmou que colhemos aquilo que semeamos. Se ao servirmos aos nossos patrões, o fizermos bem feito, por estarmos servindo então a Cristo, receberemos de Cristo então a recompensa. Então é Cristo que nos recompensará. É o que Ele faz por nós. E nenhum homem poderá fazer o que Cristo faz por nós. Se nós fazemos isso para o Senhor, se nós somos obedientes, é Cristo que nos recompensará. É Ele que fará isso por nós, é Ele que fará isso por nós, e não há nenhum homem que poderá fazer isso por nós. Então, quando é a Deus que você está tentando agradar, pode fazer então o seu trabalho com alegria, pode então fazer o seu trabalho com qualidade, mesmo tendo aquele chefe ranzinza e rabugento, mesmo tendo aquele chefe, você nunca ficará entediado com o seu trabalho, mesmo sendo uma dona de casa, enquanto reconhecer que está fazendo tudo sob o olhar atento do Senhor. Sabe qual que é o problema? Sabe por que nós encontramos dificuldade? Porque ainda a gente não aprendeu ainda a fazer como para o Senhor. É por isso que nós temos dificuldade. Por isso que a gente briga. Por isso que a gente se ira. Por isso que a gente fica perturbado. Tem gente que vai perturbado para o trabalho. Sabe por quê? Crentes. Porque ele ainda não entendeu que ele precisa fazer e ir para lá. Ele não pôs ainda na cabeça e no coração dele que ele precisa fazer como ao Senhor. Ele tem que chegar nessa maturidade. E quando ele alcançar isso, aí ele vai entender o que Paulo está dizendo aqui. Mas aí você tem que voltar, porque Paulo está falando com escravo aqui, que não era dono de si. É diferente de nós, ou não é? Essa liberdade que eu e você temos de ir e vir, eles não tinham. Olha o contexto que Paulo está orientando aos escravos, que é completamente diferente do nosso contexto de vida. Eles não eram, os escravos não eram dono da sua própria vida. Diga. Então, se for ver, a gente ainda tem que agradecer mais ainda. Agradecer mais ainda. Porque eles eram, coitados, escravos, e a gente somos livres, né? Temos que
livres e desimpedidos, mas cheios de responsabilidades, compromisso. Aí no caso, a gente em si, se eu não estiver bem, é mais fácil sair. Eles não tinham opção, já que eles estavam ali. Eles não tinham eles opção. tinham que fazer o melhor. É pior ainda. Hoje a gente Tem. Tô bem, Se você não está bem no trabalho, você olha, é a sinceridade e honestidade. Para que eu não prejudique a empresa, a firma, para que eu não me prejudique, então eu estou saindo. Eu vou para outro lugar. Isso é o mais correto de se fazer. É o mais correto. Do que ficar lá brigando, do que e trabalhar daquele jeito. É pior. É pior porque você está pecando. Você peca. Você peca trabalhando. É muito sério isso aqui que ele está dizendo. Eu quero que vocês se lembrem do contexto dos escravos. Você está livre, você não está presa. Você é o dono da sua vida, né? Entre aspas, assim. Você tem essa liberdade. Lá era pior. Paulo está falando nesse contexto. Mas trazendo para nós precisamos buscar graça em Deus, buscar essa maturidade em Deus. Nós irmos para o trabalho, Senhor, eu estou indo para o Senhor. Eu estou indo para agradar o Senhor. Ainda que você tenha um chefe, um patrão ranziza, rabugento, eu estou indo para o Senhor. Tem que buscar essa maturidade, essa graça. É possível, porque senão Paulo não estaria orientando a nós. Isso é possível. Mas precisa buscar essa graça em Deus. Como? Oração. Ore a Deus. Senhor, eu preciso buscar. Se você não tem, você precisa buscar isso em Cristo Jesus. Porque isso, todas as ações do cristão, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tem que glorificar Deus. Um coração, uma pessoa que faz algo forçado, fingido, isso não agrada ao Senhor. Deus não se agrada com isso. Deus não é glorificado nisso. Deus não é glorificado nisso. Então, que nós possamos, mesmo a dona de casa, ela tem que reconhecer que ela está lavando uma louça, lavando uma roupa, ela tem que entender que ela precisa fazer como fazendo ao Senhor. Mas há uma segunda parte para ser pensada. Então nós pensamos sobre o empregado. Nós falamos sobre o empregado, as suas implicações, as suas obrigações, as suas responsabilidades como cristão. Uma pergunta retórica: como que você tem ido no seu trabalho? Como que você tem se apresentado? Como você tem se comportado no seu trabalho? Tem dado o seu melhor como ao Senhor? Se isso não tem acontecido, comece a pedir para o Senhor hoje. Comece a fazer isso. Porque o que está em risco são vidas que não têm Cristo na vida. Provavelmente pessoas que estão em trevas. Você é o responsável para apresentar a luz a essas pessoas. Que forma? Talvez levando uma Bíblia na mão, não. Talvez a sua própria atitude, a sua honestidade, a sua sinceridade, a sua integridade cristã, talvez transformará vidas, mudará ideias de pessoas, até corações. Essa é uma realidade. E aquele testemunho que eu torno a dizer do primo da minha esposa, que toda vez que a pessoa ia almoçar, toda vez que ele ia almoçar, ele orava, e o companheiro do trabalho via ele orando. E via todo o seu comportamento óbvio. Eu acredito que não foi só na oração, na comida. E um dia esse rapaz chega lá, convertido ao Senhor. E ele diz: eu me converti ao Senhor, eu achava muito bonito o que você fazia quando você ia almoçar. A sua atitude, seu comportamento. Isso me chamou a atenção. É a luz atraindo aquele que está em trevas para a luz. Pense nisso. Mas nós precisamos pensar no outro lado. Eu falei dos empregados. Vamos ver então do patrão. Como deve agir então os patrões em relação aos seus empregados? Nós vimos como deve agir os empregados em relação ao seu patrão. Vamos ver como deve agir o patrão em relação ao seu empregado. Vamos lá, versículo 9. Diz assim: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor tanto deles como o vosso está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Isso existia muito naquela época. Os escravos eram ameaçados, sim. Muito, muito. Não apanhava, chicoteava, eram açoitados mesmo. Sal, judiava mesmo. Era... Lembrando, né, que eu estava, inclusive, interessante isso, porque eu estava no estudo lá, falando dos escravos que não eram negros, dos outros escravos, porque as pessoas têm essa ideia de escravo só negro. E não, tinha escravos chineses, tinha indianos, tinha vários escravos. E nessa época de Paulo, era escravo mesmo, era pessoa
só negra? Só negra, de várias etnias. Brancas, eram escravos, tipo, os israelitas não eram escravos. Exatamente. Então, que a gente tem essa coisa na cabeça, que é escravo, você já pensa que É só... Mas eu acredito que é por causa da questão do Brasil, né? Porque no Brasil foi predominante. Predominante a cor, exatamente. É aqui que eles judiavam bastante. Judiava muito, exatamente. Escravo, ele achava que ele não é. Eu tava vendo. Não, mas a gente vê, até em filmes épicos, nós vemos os escravos lá trabalhando, né? A gente vê em filmes épicos escravos, né? Acorrentados Eu trabalhando, nem sabia disso. Vi ontem eu descobri brancos, né? que os chineses foram muito escravizados. Os chineses. Muito escravizados, japoneses foram escravizados, no século 1700, 1800. Mas dentro de um contexto completamente fora cristão, né? E quando Paulo está tratando aqui, é exatamente isso. Ele está trazendo, mostrando para ele como que eles devem então agora viver, tanto os escravos convertidos como os seus senhores convertidos ao cristianismo. Então por isso que ele tá falando isso. Então ele está ensinando agora como é que vocês devem agir. Vocês como escravos e são cristãos, e vocês senhores que têm escravos, senhores cristãos. Então Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 4, versículo 1, falando como deve agir então os seus senhores em relação aos seus escravos. Paulo ele diz assim: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Isso significa então que os chefes devem ser sensíveis às necessidades de seus empregados e promover o bem-estar deles, da mesma forma que esperam ser tratados. Então há deveres para os senhores ou patrões. Então aqui Paulo nos deixa algumas orientações importantes para os senhores. O primeiro aqui é o princípio da igualdade. Ele vai dizer: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, com vossos escravos. Então aqui vale lembrar a máxima deixada por Jesus em Lucas 6,31, que diz: como quereis que os outros vos façam, assim também fazei a eles. Então se um patrão quer ser respeitado, então esse patrão também deve respeitar. Então, mas eu não sei se o Diego é patrão, não sei, se não é, então já profetizei. Brincadeirinha aqui, gente. Mas se um dia você pretende ser um patrão, então, da mesma forma que você deseja ser respeitado, você também deve respeitar. Então, se espera do patrão, então se espera então receber o serviço, também deve prestar serviço. Se espera receber serviço, se deve também prestar serviço. Então aqui Paulo ensina a igualdade. Então ele deixa claro que não pode existir qualquer superioridade da parte do patrão, como se eles pudessem exigir aquilo que não dão ou não são. Então o seu patrão ele deve ser honesto, ele deve ser direito, ele não pode exigir uma coisa que ele não dá, ele não pode esperar uma coisa que ele também não faz. E aqui é o patrão cristão, tá, irmão? É o cristão. Tem muitos irmãos que são patrões aí, mas a grande coisa é como é que eles agem dentro das suas empresas com seus funcionários, né? Como é que ele age? Qual é a conduta dele? O que Paulo está instruindo aqui aos senhores de escravos é que eles agem, agem não agindo com superioridade, mas agem com igualdade, o princípio da igualdade. Dê aquilo que cobre aquilo que eles fazem, né? Então, o patrão salvo por Cristo, ele deve lembrar que apesar dele ser patrão, ele é servo de Deus. Então Deus é o seu juiz e a Deus ele prestará conta também de que forma ele cuida dos seus funcionários. Essa é a grande questão, essa é a outra parte. Deus vai cobrar dele, vai prestar conta com ele. Então se um patrão espera o melhor do seu empregado, deve também fazer o melhor por ele. Se ele espera um bom desempenho do seu empregado, ele deve dar as condições para que esse bom desempenho aconteça. Então o problema do trabalho seria resolvido
se os patrões e empregados observassem então mais a palavra de Deus. Então é ter essa troca de igualdade, né? Há quantos patrões aí que são severos, maus, né? Que são ruins, né? E que às vezes há crentes que têm patrões que não são cristãos. Mas o papel do funcionário tem que permanecer, fazer como para o Senhor. Segundo, Paulo vai dizer, abandone as ameaças. Então, nos tempos de Paulo, os escravos viviam sob medo das ameaças que recebiam dos seus senhores. Então, o patrão crente, ele não pode consentir com essa prática. Então, empregados precisam ser tratados com bondade e respeito, jamais com violência ou humilhação. Paulo está dizendo, então, trate os seus escravos com decência, trate os seus escravos com respeito, jamais o tratem com ameaças ou com violência ou com humilhação. Não façam isso. Porque os escravos eram muito humilhados pelos seus senhores, e Paulo está dizendo aos senhores convertidos ao cristianismo, então vocês não façam isso, então, porque a verdadeira autoridade não é conseguida pela força, mas sim com o nosso exemplo. Então, tratar pessoas com respeito, então, gera motivação, e um empregado motivado, ele produzirá muito mais. É respeitar, é o patrão respeitar o empregado, então, esse empregado terá motivações, ele renderá mais. A autoridade que Deus depositou sobre os maridos, pais e patrões, então é uma oportunidade para servir, cuidar e jamais para oprimir. Essa autoridade que Deus dá não é para oprimir, para pisar nas pessoas. Da mesma forma, Paulo fala com os senhores de escravos, vocês não humilhem, vocês não desprezem, vocês não judiem, vocês não agem com ele com violência. Da mesma forma, aplicando para os nossos dias, se você um dia for o patrão de alguém, não humilhe, não trate ele com dignidade, trate ele com respeito, dê condições a ele, e você verá que ele produzirá com alegria, com satisfação. Você não terá um empregado, você terá um amigo. Eu tive um patrão que é meu amigo até hoje, porque tratava a gente com dignidade, até hoje. Minha mãe já, até hoje, quando eu posso, eu vou lá, almoço, janto com ele. A Andréia conhece o Sidney, né? Então é nosso amigo, chama a gente de filho, mas houve uma troca de respeito, né? De sinceridade, honestidade. Então isso é muito importante que aconteça. Então humilhar, oprimir o empregado pela sua condição mais fraca é grave pecado diante de Deus. Nunca faça isso se um dia você for patrão. Nunca faça isso porque é pecado contra Deus, você sendo cristão. Então o patrão ele pode oprimir o empregado, por exemplo, pagando-lhe um salário de fome ou retendo de forma desonesta o salário. Então ele pode fazer tudo isso daí. Isso é pecado, né? E a gente vê quantas pessoas que são aí humilhadas, são mal pagas, trabalham que nem doidos. Irmãos, acredite, às vezes tem patrões que se dizem cristão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um amigo mesmo, de perto. E ele trabalhou para um senhor crente. Eu não vou nem dizer de que igreja que é para não... que aí eu fico até triste. Mas esse patrão dava um balão atrás do outro nele, na hora de pagar. Não pagava direito, quando pagava metade, não pagava hora extra. Ele dava aquela canseira no salário, não aumentava o salário, pagava de forma errada. E ele era cristão, de uma igreja, que eu tenho até vergonha de dizer, eu não vou fazer isso. E ele fazia isso com esse rapaz que não é cristão. Entendeu? Então, existe muito, aplicando a nós, existe patrões aí que se dizem cristãos, que estão fazendo barbaridade com seus funcionários. Eu conheci um que era de uma igreja que a gente congregou. Mas é esse eu conheci um de uma igreja que a gente congregou, que eu via senhor de bicicleta, Barra Forte, ficar mais de 5 horas na frente do estabelecimento para receber e não recebia.
E a pessoa nem era crente também. E a pessoa não era crente. Não é- Você está entendendo como que é sério isso aqui? E não é nem só isso, né? Fora que o patrão também pode dar balão na Receita Federal. Na Receita Federal não pagar os impostos que precisa, para depois que ele possa colher, se precisar ficar afastado. O patrão não recolheu nada. Mas eu estou falando de cristão, viu? Se o ímpio fazer isso, para ele é comum, para ele. Dentro da lei de Deus não é, mas para ele é. Tá, mas quando ele se diz cristão, um patrão cristão, é outra história. É a mesma coisa do funcionário que se diz cristão e faz atrocidade dentro da empresa. Mente, rouba, engana. Outro lado também, há dois lados. E de patrão. Senhor pobre mesmo, humilde. Não tenho nada para comer em casa. Você não sabe que hora que fulano vai chegar. Eu não sei. Ir embora. Coitadinho, sério. Esse sermão era da igreja que a gente congregava. Era patrão. Estou ouvindo aqui para escutar. Era patrão. E deixou esse irmão embora de bolso vazio. Sabe lá se ele ia comer. Então é muito sério. Então, tem patrão que se diz cristão que fazem isso. Pagam um salário de fome, ou às vezes retém de forma desonesta o salário do seu funcionário. E, por exemplo, um patrão desse, você acredita que uma pessoa que está na ignorância, não entendeu ainda o que é isso, uma pessoa que sabe o que está escrito na Bíblia, mas ele não quer fazer aquilo. Não, Ele não quer isso é mau fazer. caráter. É um caráter mal formado. Não se converteu. De Ele sabe que ele tem que pagar. Mesmo sabendo fazer. Diego, ele sabe que a consciência dele acusa ele. Aquilo que eu disse, é uma coisa que Deus não tirou do ser humano, a consciência. Da consciência dele, ele sabe que ele deve. Mas que coisa. Mau caráter. Como que ele vai salvar uma pessoa? Mas é isso. Ele é salvo, está na igreja. Abre comigo aí, Tiago, capítulo 5, o versículo do 1 ao 6. Olha o que Tiago vai falar sobre esse assunto. Depois de Hebreus. Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Olha o que ele vai falar sobre isso. 5, do 1 ao 6. Lê para mim, por gentileza, bem alto. Prestem atenção, vocês que são ricos. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu, e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata são corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Olha aí. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Olha aí. Condenam e matam inocentes sem que eles resistam. Olha aí. Você está achando que Deus não vai cobrar esses trabalhos escravos? Engraçado, eu já li a Bíblia inteira, mas nunca Nunca reparou isso? Isso é bom. Versículo 5 aqui É forte. Você entendeu? Então, não, é aqueles que engordam o coração com a riqueza dos pobres. Se enriquece nas costas do pobre. engordando a si mesmo para o dia do abate. Para o dia do abate. Esses, Tipo, seus animais. esses políticos. É forte, meu irmão. evangélicos estão lá Uhum. vendo do- Deus vai vir de frente. É isso aqui. É dinheiro grande Isso aqui. pra Até eles. você que trabalha, se você não estiver ganhando honestamente, Deus vai cobrar dos seus patrões. Qual é o seu papel como servo? O seu papel como servo é trabalhar com excelência como para o Senhor. Trabalhar com alegria. Pode ficar tranquilo que o Senhor é teu juiz. É nisso que você tem que ficar em paz. É nisso que ele diz. Então, mas Paulo continua e agora ele dá um incentivo aos patrões. Ele diz, sintam-se incentivados, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Então os patrões crentes são responsáveis diante de Deus pelo modo como tratam os seus empregados. Eles não são melhores nem piores que os seus empregados aos olhos de Deus. Então, tanto patrões como empregados precisam se ajoelhar diante do mesmo Senhor, que segundo Paulo faz diferença. Segundo Paulo, não faz diferença entre as pessoas.
Então, antes de ser um líder, então é preciso que o homem aprenda a ser servo. Então foi isso que Jesus ensinou ao dizer em Mateus capítulo 20, versículo 27, que aquele que quiser ser grande entre os outros, deveria ser servo de todos. A gente tem um exemplo disso, né? Nossa amiga, né? Mas que ela é patroa. Nossa amiga, tudo, tem empresa, tudo e é age de igual para igual. Muito simples. Ela age com os funcionários, com os amigos. Exatamente. A simplicidade é extraordinária, cristã mesmo, né? Exatamente. Então, você não imagina aquela pessoa dona, ali contando a história dela, eu fiquei impressionado. Falei, gente, olha que coisa, né? Uma pessoa tão importante assim. E não subiu para a cabeça. Trata as pessoas de igual para igual. E é interessante isso daí, né? Porque, tipo, quando o patrão entende que ele depende dos funcionários também, ele Exatamente. vai agir de outra forma. Exatamente. O funcionário feliz vai produzir mais. Vai produzir mais, é aqui que eu disse. O patrão tem que estar preocupado com o bem-estar do seu funcionário. É ele que vai atender o cliente. Ele que vai atender o cliente, exatamente. Né? Trazendo para o nosso contexto, né? Trazendo isso para o nosso contexto da nossa realidade de vida. Então, o patrão que se esquece que tem um Senhor no céu, ele fracassa em ser um patrão sobre a terra. Ele é um fracassado. Que se esquece que tem um Senhor no céu, ele é um fracassado. Então, deve-se então ouvir e valorizar então os seus servos. Então, Paulo nessa passagem, ele anula completamente os comentários, lamentavelmente, a qual nós ouvimos muitas vezes em nossos dias. Eu não misturo negócios e religião, ou a igreja é uma coisa, o negócio é negócio. E aí está falando dos patrões mesmo. Tem patrão que é assim, ele é crente, mas ele chega lá na empresa, ele é um carrasco. Porque eu não misturo igreja com trabalho. Aqui eu sou patrão. Aqui eu sou patrão. Paulo, ele discrimina isso completamente. É a pergunta que eu fiz lá no início. Quando nós nos reunimos, nós somos irmãos. E depois, segunda a sábado, como que nós agimos? Patrão e servo. O patrão, o ex-patrão do meu amigo, era uma vergonha, uma lástima. Um exemplo também é a minha ex-patroa, né? Só ex-patroa. A ex-patroa da minha esposa ela trata como irmã. Fale que você é amiga de ela, fale que você é Não fala que você é minha empregada, você é minha amiga, você é minha irmã. Muito legal, muito extraordinário. E são crentes. E no serviço, o esposo dela também. Também. É um exemplo, No esposo é um exemplo. Ele trata a firma tão bem assim. Ele trabalha tão bem para a empresa que ele é disputado. Ele é disputado. Ele tem propostas. Por causa da honestidade dele. Pessoas que foram tentar comprá-lo, suborná-lo. As pessoas hoje querem ele na empresa por causa da honestidade dele. Entendeu esse negócio? Não, você precisa vir para minha empresa porque você é honesto, crente. Ele disse para mim, eu poderia ser muito rico se eu quisesse. Eu quero isso aqui, a minha casinha, meu sofá, minha cama, isso aqui para mim é a felicidade, é a minha alegria. É uma pessoa que não tem amor ao dinheiro. Não tem riqueza no coração. Isso é maravilhoso. Então Paulo ele anula isso. Então, hoje em dia você tem que fazer essas coisas para a empresa sobreviver. Você tem que trabalhar. Você tem que ser cristão. Então, você tem que servir, honrar a Cristo na sua empresa, fazendo como para o Senhor. E aí, qual é o nosso papel? Então, nós como cristãos, nós devemos demonstrar atitudes transformadoras. Se você é empregado, então, demonstre atitude transformada, obedecendo com respeito, sendo íntegro, agindo coerente com sua fé em Cristo. Tenha respeito por si mesmo, sirva seus patrões como se servissem a Cristo. Sejam obedientes, porque Deus recompensará. Façam tudo isso por causa de Cristo. Se você um dia for patrão, lembre-se que aos olhos de Deus você e seus empregados são iguais. Abandonem, não ameace os seus funcionários, respeitem, sirvam e serão respeitados e servidos. Façam tudo por causa de Cristo. Façam tudo por causa de Cristo. Mas atenção, mesmo que você ocupe o nível mais baixo de hierarquia na sua empresa, já esteja aposentado, ou seja, dona de casa, ou ainda é um adolescente, esta exortação, essa orientação de Paulo
é para você também. É para você também. Então, a gente tem que pensar da mesma forma que as pessoas tratam, ou talvez você tenha isso. Trate a sua empregada doméstica como você trataria o seu filho. O cristão tem que agir assim. É o que a minha esposa acabou de dizer. Ela era tratada como uma irmã, uma empregada doméstica, mas tratada como uma irmã, que foi convidada à família para sentar junto com eles na mesa, para fazer uma refeição. Olha que coisa maravilhosa. É dessa forma que Cristo é honrado, é dessa forma que Cristo é exaltado. Então, o apóstolo Paulo fecha isso. Caso, meus irmãos, ele fecha isso, dizendo isso: façam como fazendo para o Senhor, caminhando como servos. Então, nessa caminhada do trabalho, patrão e empregado, nessa caminhada que o apóstolo Paulo está falando dos servos dos seus senhores, falando com esse povo que se converte, agora a vida de vocês deve serem assim. Tratem assim as pessoas. Senhores, tratem os seus servos, tratem os seus escravos assim. Escravos, tratem os seus senhores assim. É dessa forma. E se um dia você trabalhar para alguém que é cristão, não seja cristão com ele só no dia de domingo que você vai encontrar ele na igreja, mas seja cristão com ele durante toda a semana, porque ele é cristão também. Amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos se colocar de pé, vamos orar a Deus. Abençoe o Senhor.